Olá, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Gerados Cast, o podcast que gera corações disponíveis para o reino de Deus. Vem com a gente porque vai começar mais um episódio que vai fortalecer a sua fé e vai fazer com que o seu coração seja cada vez mais cativado pela presença do Senhor. Então, sem demoras, vamos lá para mais um podcast de hoje. E no episódio de hoje, nós temos a honra de receber aqui na mesa do Gerados Cast a nossa amada amiga e irmã, que eu tenho a honra de ter ela aqui presente hoje, Joselma Dias. Seja muito bem-vinda, minha amiga. Muito obrigado. Olá a todos, boa noite. Paz do Senhor Jesus. É sempre uma honra poder aceitar o convite de vocês. E hoje eu quero agradecer por essa oportunidade de estar aqui juntamente com vocês, sentada na mesa do Gerados Cast, para juntos contar um pouco da nossa história, né, e de como o Senhor tem feito na minha vida e na minha família. Para nós, lógico, é uma honra ter você aqui. E eu queria já começar pedindo para que você pudesse se apresentar. Fala para mim um pouco sobre você, sobre sua família, seu ministério. Fica à vontade. Então, meu nome é Joselma Veríssimo Dias, mas eu amo o Dias. Sou uma mulher casada, sou cristã, tenho 3 filhos, faço parte do Ministério de Louvor e já sou cristã já faz uns 18 anos. Glória a Jesus. Para a honra e glória do nosso Senhor Jesus. E é isso, estamos aqui, né, para contar um pouco mais daquilo que o Senhor fez na minha vida. E qual que é o nome dos príncipes? Meus príncipes, né, meus bebês, como eu costumo falar. O mais velho se chama Carlos Eduardo, o do meio, David Lucas, e a minha princesa Isabelle Dias. Jo, eu queria saber também, né, já passando agora para a parte da sua conversão, que sempre todo mundo que senta aqui na mesa, a gente gosta de saber, né, de perguntar como que foi o seu processo de conversão, porque sempre há um momento marcante, né, onde a gente diz que Jesus nos encontrou. E eu queria que você contasse para a gente como que foi esse processo, queria que você ficasse à vontade para falar um pouco aí do seu testemunho. Então, esse testemunho é lindo, né? Eu costumo falar que o meu filho já nasceu ganhando almas para Jesus, né? Eu tenho uma proximidade com o Evangelho já faz muitos anos, muito antes dele ter nascido, mas minha convenção mesmo veio através da vida do David Lucas, né? Quando ele nasceu, ele adquiriu uma alergia muito forte, que na época a gente pensava que era só algo de bebê, né? Mas foi uma alergia que, por consequência dessa alergia, gerou nele umas fissuras, né, na cabeça, nos encontros das orelhinhas dele, até chegou a falarem que ele ia ficar surdo, né, e careca. Mas um dia eu estava trabalhando e aí eu cheguei em casa e me deparei com meu filho gritando de dor de ouvido. E aí eu me ajoelhei, eu já conhecia o Evangelho, só que não estava firme, né? Estava afastada, mas é porque o Senhor não tinha me encontrado ainda, né? E aí eu me ajoelhei e fiz uma promessa para o Senhor, que Ele curasse meu filho, porque eu já tinha fé nele, né? Que eu iria servi-lo a Ele como Ele quisesse, né? E aí, no outro dia eu estava de folga e ele tinha médico marcado. E através de um canal que eu estava assistindo, né, Deus falou fortemente comigo e falou que iria fazer, mas a partir do momento que eu cumprisse com a promessa que eu fiz a ele. Não que ele não pudesse fazer antes, ele tem esse poder. Só que ele queria ver a intenção do meu coração. E aí eu fui, no outro dia seguinte, eu fui uma consulta com ele. Me lembro, eu fui lá em Bangu ainda. E aí o Senhor usou uma irmã, nunca mais vi ela. E falou para mim a mesma coisa que eu tinha ouvido através de um canal de televisão, que iria fazer, mas eu precisava cumprir a promessa que eu tinha feito. E eu sabia qual era a promessa. E aí, então, isso foi numa quinta, e meus filhos, mesmo que eu não esteja na presença do Senhor, eles sempre foram apresentados
na igreja, né? Eu sempre consagrei meus filhos para o Senhor. E no dia que ele foi consagrado, o David Lucas, o meu esposo, ele ouviu que eu tinha prometido para o Senhor. Mas o meu medo era aceitar Jesus e ele ficar. Porque eu já tinha passado por esse processo uma vez, né? Mas ele falou assim, tu não vai cumprir a promessa que tu fez. E aí eu levantei minhas mãos e aceitei. Desde então, já faz 18 anos, né? Eu estou na presença do Senhor. Glória a Jesus. E eu pude ver o Senhor realmente curar meu filho. Em 15 dias, a cabeça dele que supurava uma aguinha cessou, sabe? Ficou toda sequinha, as orelhas, o pescoço, tudo ficou sequinho. E aí, para quem falou que meu filho ia ficar careca, né? Hoje ele é muito cabeludo. E aí foi o processo da minha convenção, foi assim, né? Eu fiz uma promessa ao Senhor, mas o Senhor já conhecia meu coração, ele sabia que eu precisava cumprir com essa promessa. Não que ele não pudesse fazer, mas através disso ele fez mais, infinitamente mais na vida do meu filho e na minha, consequentemente. E os médicos também falaram que ele poderia ficar surdo, é isso mesmo? Isso, ele ia ficar surdo. A pediatra dele na época falou que ele ia ficar surdo, né? Mas ele ouve muito bem. É lógico que ficou algumas sequelazinhas, né? Como assim, ele a cera do ouvido dele não sai. Eu tenho que fazer lavagem, né? Uma vez por ano no ouvido dele, mas nada que afetou a audição dele, não. E ele está curado. Hoje, graças a Deus, é um orgulho na minha vida, né? Assim como os outros dois também, né? Ele é um levita da casa do Senhor, músico, e eu sou grata muito ao Senhor por causa disso. Então, ele já nasceu ganhando a mim e o pai dele para Jesus. Que testemunho lindo, Jô. Já ouvi, lógico, outras vezes, né? Esse testemunho seu. Mas que bom que o Senhor te deu a oportunidade hoje de compartilhar também com outras pessoas. E como é bom ver o quanto o Senhor, ele faz, né, na vida daqueles que ele alcança. E você teve essa experiência com Cristo, essa conversão, né? Logo ali você já se firmou e ficou, né, na presença do Senhor. Eu queria saber se teve algum outro momento marcante, onde você teve talvez uma experiência que talvez te abriu os olhos assim para o que o Senhor realmente queria com você, sabe? Uma experiência ainda mais profunda, se você conseguir lembrar de alguma. Então, assim, às vezes a gente faz promessas, né, no impulso, né, de querer alcançar algo para benefício próprio, Sim. Né? E aí, naquele momento, eu entendia que o Senhor poderia fazer esse milagre e a única solução seria Ele, né? E aí eu me converti na presença do Senhor, mas algumas coisas que eu trazia do mundo, ainda eu não queria largar. Né? Algumas coisas eu não queria deixar. Tanto que eu fui muito apontada sobre essas coisas, assim, e eu falava, o Senhor, ele sabe a hora certa e ele trabalha de forma diferente. Mas eu não fiquei muito tempo longe, assim, de me firmar na presença do Senhor, não. Porque eu não tive tempo, né? Não tive muito tempo. E aí, uma vez, teve uma irmã lá em casa e falou que eu deveria tomar essa decisão de fato e de verdade, e eu me entregar de verdade ao que o Senhor queria para a minha vida, né? E aí foi quando começou. Eu ia para a igreja, né? E começava a sentir a presença do Senhor. Mas o que me fez me firmar na presença do Senhor mesmo, é lógico que eu tive muitas lutas, teve muitas coisas que a gente não vai querer deixar de imediato, mas o Espírito Santo vai trabalhando na sua vida e você vai abrindo os olhos e vai vendo que aquilo não é para você mais, né? Então, assim, eu tive alguém na minha convenção, no meu processo de convenção, que não largou minha mão por nada, né? Mesmo em meio a alguns vacilos meus que eu dei, ele não desistiu de mim, né? Um pai espiritual. Né? E não tem como eu falar da minha convenção sem não falar dele, né? Que é o nosso saudoso pastor Edi, um grande amigo. E foi ele que me segurou, né, na presença do Senhor, e com ele eu aprendi muita coisa, né? Eu aprendi o que é de fato servir ao Senhor, porque na época eu entendia que servir a Deus era ir para a igreja, sentar no banco, né, ouvir ou estar
sentada ali no grupo de irmãs e louvando, né, no grupo de irmãs. Mas eu não via evolução nisso, né? Eu não via evolução. E aí, quando o Senhor, ele me trouxe mesmo para a presença, né, para um compromisso maior com Jesus, digamos assim, foi quando eu passei por um processo muito difícil no meu relacionamento, né, já na casa do Senhor, onde quase eu nunca falei isso para ninguém, mas assim, não sei por que. E aí o Senhor me trouxe para essa presença, que Ele queria algo mais de mim. E eu estava num processo de rebeldia, né, na época, mas esse processo, ele tirou no momento que eu entendi que Ele tinha um propósito maior na minha vida e na vida dos meus filhos e do meu esposo, consequentemente, né? E o pastor Edi foi essa ponte, sabe, de convenção de fato e de verdade. Então, assim, quando uma experiência muito, muito forte que eu tive foi quando eu fui batizada, né, com o Espírito Santo, e eu estava em casa sozinha. E para mim eu sempre tinha que ter alguém para me conduzir, que era para mim não sair, né, do aprisco, vamos dizer assim. Sabe, o filho pródigo. E aí ali eu me vi só, e eu tive essa experiência com o Senhor. Aí o Espírito Santo falou muito forte comigo, que foi para isso que ele tinha me batizado com o Espírito Santo, para que eu pudesse me envolver mais na presença do Senhor. E aí, a partir daí eu comecei a buscar o Senhor, a buscar. Mas eu te digo uma coisa, a minha conversão de fato, meu crescimento espiritual mesmo, eu acho que 6 anos para cá. 6 anos para cá. Assim, né? Eu já via. Porque é diferente você estar na igreja e você ser igreja, né? Você está na igreja, você vai só por ir, ou talvez por hábito, né? Ou para acompanhar seu esposo, e porque você é crente, né? Mas quando você entende que você tem que ser igreja, né? Você tem que se doar para Cristo, você tem que deixar o Espírito Santo trabalhar na tua vida, coisas grandiosas você começa a viver. Então, foi assim, a partir desse momento. Digamos que a partir do momento que o Senhor levou para si o pastor Edi, que ele falou fortemente comigo, né? Porque eu era como se fosse... Ele era o meu carregador e eu era a mochilinha dele. E o Senhor falou comigo que não me deixaria sozinha, né? E realmente não me deixou só. E aí eu tive que entender que eu tinha que caminhar com as minhas pernas. E eu, às vezes, me olho no espelho e falo assim, Senhor, o que é que tu fizesse comigo, né? Não me reconheço, né? Não me reconheço. Às vezes eu falo, não me reconheço, porque eu sei, né, de onde o Senhor me tirou. Então, de 6 anos para cá, mais ou menos, assim, eu pude entender o que realmente é ser cristão, sabe? O que eu achava que era, não era daquela forma. E eu pude ver a evolução, né, de Cristo na minha vida. Então, foi isso. E você pode perceber que é um processo, né, com o Senhor. A gente vem para Cristo e Ele vai nos limpando. E muitas pessoas querem, na verdade, se limpar para vir para Cristo, quando, na verdade, é impossível nós se auto-limparmos. Mas quando a gente vem para a presença do Senhor, o Senhor é aquele que nos limpa, e parece que Ele vai moldando um cenário para que em cada fase a gente tenha uma revelação ainda maior de quem é Ele e o que Ele pode fazer na nossa vida, né? E na sua história cronológica, aí, mais ou menos, que você falou, eu pude perceber isso, né? O Senhor, Ele te encontra, eu sou o Deus que curo, né, o seu filho, mas eu também sou Deus que me revela você e eu também transformo o seu interior. E o que você falou a respeito do pastor Edi, né? Eu acho que não só você, mas a gente como igreja, né, como Gerados no Calvário, foi um dos tempos que a gente mais cresceu na fé, no conhecimento da palavra, porque nós, às vezes, talvez, o meu sentimento era que a gente estava muito dependente, né? Mas o Senhor, Ele transforma cenários, né? Apesar de sofrermos muito, lógico, né? Foi o nosso pastor, né, que subiu ao céu. Mas mesmo com essa tristeza, foi o tempo em que o Senhor mais falou no nosso coração, né, colocando a certeza do que Ele tinha na nossa vida. E isso foi importante, né? E crescemos como igreja e glória a Deus. Então, eu percebo que esse tempo foi um tempo que a gente mais cresceu como igreja. Você sentiu isso também? Eu senti realmente, né? Porque antigamente eu não tinha muito prazer, né,
digamos assim, em ler a Bíblia. Na verdade, era preguiça, né? Mas a palavra do Senhor fala, né, que conhecereis a verdade e a verdade vos libertará, né? Então, assim, para que o Senhor pudesse me libertar, eu precisava entender e conhecer Jesus, né? Quem de fato era o Senhor. Então, só através da palavra dele. E aí, depois que o Senhor recolheu ele, né? Como o Senhor tinha falado, que não tinha me deixado só, né? Não nos deixou só, na verdade, né? Ele escolheu a dedo, né? Quem iria dar continuidade, graças a Deus, ele escolheu muito bem, né? E não me deixou realmente só. E eu pude entender, né? E com isso eu vi o crescimento, porque foi montada uma equipe, né? De mulheres, né? Aos pés de Jesus, que é o nome do nosso grupo. E Deus escolheu as pessoas certas, as mulheres certas, para nos conduzir, né? E aí foi quando a gente começou a ler mais a Bíblia, a entender mais o que é realmente ser cristão, quem é Jesus de verdade, né? Então eu pude entender e crescer, espiritualmente falando, né? Porque até então eu não tinha muita sede, digamos assim, de conhecimento, né? E eu não via crescimento, era tipo ficar estagnada ali, era na mesmice. Ia para a igreja, sentava, escutava o culto. Tinha a oportunidade do grupo de louvor, porque eu já fui regente de grupo de louvor, né? E eu amava também fazer isso. Mas, assim, não tinha oportunidade de crescimento na palavra, entendeu? Então, isso a gente pôde ver, eu pude ver isso, assim, dos 6 anos para cá. Foi onde eu cresci mesmo e me firmei na presença do Senhor, sabe? E eu estou feliz por isso, sabe? Poder conhecer, né? Tem a nossa diaconisa Ana Paula, que ela falava que eu era pregadora, né? E meu foco nunca foi pregar, também não é. Mas eu entendo que pregadores é aquele que proclama a palavra do Senhor, né? Sim. Eu sempre amei louvar e louvo até hoje no Ministério do Louvor. Mas ver o meu desenvolvimento com a palavra do Senhor, né? Me deixa muito feliz. Não por mim, mas por entender que é isso que o Senhor requer de nós, né? Que a gente tenha entendimento da palavra dele. E isso é crescimento espiritual, né? E é isso. Eu achei que isso aí achei que nunca ia alcançar isso, sabe? De ter porque as palavras ficarem embaralhadas, por quê? Uhum. Porque para você ter conhecimento, você precisa estudar. Sim. Né? Então eu não estudava. Como é que eu ia ter conhecimento de uma coisa que eu não estudava? Uhum. E como é que eu ia saber das palavras do Senhor, de fato e de verdade, se eu não estudava, se eu não procurava, se eu não pesquisava, se eu não lia a Bíblia? Então não tinha como eu ter conhecimento daquilo que eu não estudava. E olha só como isso é interessante, né? A gente vê a graça do Senhor na nossa vida e a fidelidade dele. Porque a Joselma falou, né? A irmã Jo falou aqui que ela é do Ministério de Louvor, falou da família, falou dos filhos. Mas talvez algo que você não sabe, não conhece, é que ela é formada em teologia avançada pela Casa Salmista. Nosso professor aí, pastor Wilmerson Albuquerque. Não foi isso, amada? Isso mesmo. É muita luta, né? Né? Queria desistir toda semana. Muita luta. Pastor Wilmerson que lute, né? Mas foi muito bom poder ter feito esse curso, né, de 3 anos, né? Mais ou menos aí. Porque eu pude conhecer mais do Senhor Jesus e mais a fundo, né? Questões que eu tinha muitas dúvidas e às vezes tinha embate, né? Me pôde esclarecer tudo aquilo que eu tinha dúvidas e questionamentos. Então, assim, para mim foi muito bom. Não, meu intuito não é ser pregadora, não é, de fato e de verdade, mas é entender da palavra do Senhor até para que eu possa falar para outras pessoas sobre Jesus, né? E isso foi muito viável na minha vida. Foi digamos que um divisor de águas, né? Ter um conhecimento maior da palavra do Senhor. E só para a gente tentar finalizar essa parte da palavra, né, de conhecimento, como é importante, né, a questão de conhecer a palavra do Senhor. Porque eu lembro muito que no dia que a gente se formou, que o pastor Vimos entregou nossos diplomas e tudo mais, ele falou assim, que vocês sejam úteis na igreja onde vocês congregam. E quando a gente tem esse conhecimento, né, da palavra do Senhor, que a gente busca mais, a gente percebe que não tem como ser inútil, uma vez que Deus nos entregou isso para nós.
uma vez que ele abriu os nossos olhos para compreender a mensagem da cruz, né? Então, você falou, né, de ser pregador e tudo mais, mas é como você sempre costuma dizer, aonde eu estou, posso falar da palavra do Senhor. Então, você está no salão, você está falando da palavra do Senhor, você está no seu outro trabalho, você fala da palavra do Senhor. E quando você tem a oportunidade também de pregar na igreja, você está ajudando o corpo de Cristo, né? Então, é ser útil, né? Conhecer a palavra do Senhor, lógico, para transformar os nossos corações, primeiramente, mas talvez um segundo momento é ser útil, né? Dentro da casa do Senhor, dentro do seu reino, né? E eu vejo essa utilidade, né, da sua pessoa. Amém. Dentro da casa do Senhor, e que o Senhor continue te entregando cada vez mais as suas mensagens poderosas, abrindo os seus olhos, porque Ele ainda Amém. Tem muito mais para fazer. Amém. E entrando agora para o nosso assunto aqui sobre maternidade, que a gente quer falar com você, né? Uma pessoa que, quando eu olhei, eu falei, a gente precisa falar sobre isso com Joselma Dias. Veríssimo. Para a mãe dela não ficar chateada. E parece que existe um nível ainda maior de compreensão do amor de Deus quando uma pessoa se torna mãe, né? E eu queria saber se com você foi isso que aconteceu e como foi essa experiência para você. Bom, quando eu me tornei mãe, quando eu percebi que eu estava gestante, né, grávida, do meu primogênito, eu pude ver o amor do Senhor para comigo, né? Porque eu ainda não era convertida, né? Nem eu, nem meu esposo. A gente não era convertido e a gente estava passando por um processo. Sempre os processos, né? Processos difíceis, muito difíceis. Mas eu pude ver o amor de Deus, né? Comigo. Porque a minha gestação, ela me trouxe esperança. Esperança de uma vida melhor, de um casamento melhor, né? O Edu, ele me trouxe esperança de vida. Porque no momento que eu estava passando por esse processo, eu já não tinha muita perspectiva de vida, né? Não tinha... É importante falar que, não sei se isso vai impactar muito, mas assim, teve um momento que eu não tinha mais vontade de viver, né? Se vocês entendem. Então, quando eu descobri que eu estava grávida do Eduardo, me trouxe esperança de vida, né? E aí eu entendi a dimensão do amor do Senhor para comigo, né? E quando eu pude, né? Quando eu tive o Edu nos meus braços, cara, não tem explicação, é imensurável. Você sentir aquela coisa tão pequenininha, dependente de você, né? E aí você entende que o amor do Senhor, né, com você transmite para o seu filho. Não tem como você não sentir amor por um ser tão minúsculo que é o seu filho, né? Então, o Eduardo, a minha gestação, ela foi tranquila, né? No início foi um pouco turbada, mas assim, ele veio para selar, sabe? Aquele elo que estava querendo se romper. E me trouxe esse alívio e ao mesmo tempo esperança, né? E me trouxe a maior alegria da minha vida, que foi ser mãe, né? Ser mãe, acho que toda mulher tem esse sonho de ser mãe, né? Ou praticamente todas. E foi um filho que não foi planejado, né? O Eduardo não foi planejado, mas foi o filho que Deus planejou para mim. Sabe? Para que eu pudesse entender como ele me amava. E eu olho para o Eduardo hoje, meu orgulho, né? Um dos meus orgulhos, Eduardo. Ele é meu melhor amigo, né? Eduardo é meu melhor amigo. Fala umas verdades, né, Ju? Ele fala a verdade na minha cara. Mas ele é um homem, hoje já está com 21 anos, né? E a gente conversa sobre tudo, né? Então, o Eduardo, ele trouxe para mim isso. Para mim entender. É como assim, quando a gente se torna mãe, a gente entende que a gente tem que se doar. Sim. Né? Para o filho. Cuidar, educar, admoestar. E assim com Deus conosco, né? Ele nos ama muito, de fato. Mas ele também quer nos instruir, né? Ele quer nos educar o caminho, ele quer mostrar o caminho certo. Ele não quer que a gente se perda, né? E a mãe é da mesma forma.
Você não quer que o seu filho se perda, né? Você tem que ter a responsabilidade de educar, ensinar, encaminhar para um caminho certo, projetar nele o que é, de fato, bom, né? Para que ele cresça nesse entendimento. E o Senhor é assim conosco, né? O amor do Senhor é tão grande que Ele não deixa aqueles que Ele escolheu se perder, né? E aí a gente vai crescendo na medida que o Senhor vai nos ensinando, quando a gente abre o coração para aprender com Deus, a gente vai entendendo que a gente passa pelos processos porque Ele nos ama e Ele quer algo maior para nossas vidas, né? E é assim a gente, como mãe, a gente quando educa o nosso filho, às vezes coloca de castigo, é para que ele entenda que o propósito lá na frente é um propósito maior, né? E os processos é sobre educar. Então, às vezes a gente fala não para os filhos, né? Da mesma forma que o Senhor fala não para a gente. Mas aí a gente vai entender lá na frente que é o amor, né? O amor. Eu amo demais meus filhos, então não tem nem muito o que falar, né? Meus filhos são, não digo tudo, mas boa parte da minha vida, assim, sabe? Acho que é isso. E acho que você falou sobre doação, né? Acho que maternidade, né, é isso. É uma doação desde o momento que você descobre que está grávida. Até mesmo, talvez, uma doação involuntária, né? Porque você não está diretamente ali falando vai nutriente tal para o seu filho. Mas o seu próprio corpo entende que ali dentro de você existe uma vida e ela precisa ser nutrida, né? Mesmo que te faça mal, mesmo que te cause enjoos, mas o seu corpo entende que é necessário se doar por aquele ser que é tão pequeno já dentro de você. E foi isso que Deus fez, né? Ele doou o seu próprio filho a nós, né? Isso. Cristo é tudo que Deus pode nos dar, né? Já diz a música, porque o Senhor, ele nos deu tudo que ele tinha, né? O Cristo, o Filho do Deus vivo. E eu acredito, sim, que na maternidade, como você falou, parece que esse entendimento sobre o amor do Senhor, ele aflora mais ainda, justamente por causa dessa doação, né, que se tem. E muitas mães, elas vivem um sentimento constante de que existem tantas demandas, né, sobre elas, né, porque até então era ela, o seu esposo, né, sua vidinha ali, regrada, posso fazer o que eu quero na hora que eu quiser, mas aí vem os filhos e aí as demandas aumentam, né, casa, trabalho, igreja, ministério, né, falando aqui do meio cristão, e acaba que o cérebro sobrecarrega, as emoções sobrecarregam. E como que você enxerga, né, esse sentimento de sobrecarga, talvez de muitas demandas, à luz da Bíblia, à luz da palavra de Deus? Quando a gente se torna mãe, as responsabilidades aumentam, de fato, né? Responsabilidade com os filhos, com a casa, para quem trabalha fora também, né? Sim. Eu só comecei a trabalhar depois que o Eduardo tinha 3 anos, né? Então, assim, eu pude delegar esse tempo para ele. Acho que ele foi um dos privilegiados, né? Porque os outros 2 não tiveram todo o meu tempo, né? Nessa primeira fase da infância. Mas depois eu tive que trabalhar, né? Eu engravidei do David depois, né? Tive que trabalhar. E eu já depois de um tempo, né? Eu saí do emprego, engravidei do David. E aí eu me converti mesmo quando o David tinha 5 meses. Só que aí já tinha uma outra responsabilidade, porque eu tinha igreja, casa e 2 filhos, né? Então, assim, a minha vida era na correria. Mas, assim, eu nunca deixei que os meus filhos se tornassem, ou eu falasse que eles eram um empecilho para fazer alguma coisa. Eu sei que a responsabilidade aumenta, a demanda é maior, né? Você precisa de um tempo maior para com eles. Mas, assim, eles nunca foram empecilhos para que eu pudesse fazer aquilo que o Senhor queria na minha vida, né? Eu lembro que eu trabalhava, o David e o Eduardo ficavam com a minha cunhada, eu trabalhava. Eu ia para o trabalho, aí quando dava a hora do almoço, que eu trabalhava perto, graças a Deus, quando era a hora do almoço, eu, de vez de almoçar lá, eu vinha para casa amamentar o David. Aí depois voltava para o trabalho. Aí chegava à noite, tinha que fazer janta. Aí tinha que cuidar deles.
ainda tinha culto. Entendeu? Então, assim, a demanda era maior. O cansaço físico existe, mental também, mas é gratificante também saber que você tem essas responsabilidades que foi o próprio Senhor que te deu, né? Porque a vida vem dele. Sim, e esse é o ponto, né? Porque existem muitas mulheres que elas se culpam, porque, por exemplo, eu poderia estar na igreja, na casa do Senhor, mas meu filho é tão pequeno, está precisando de mim aqui nesse momento. É lógico que não é usar de empecilho, mas às vezes o Senhor está reservando aquele tempo, né? E é um ministério também que o Senhor coloca, né? Que é a família, né? Mas é entender que existem os processos, né? Então, para cada momento, o Senhor separa um momento oportuno. Então, se seu bebê está novinho, é um RN, não tem nem 30 Não dias, tem como, né? por favor, não se culpe, porque é um ministério lindo que o Senhor dá para as mamães, né? Esse É momento. você se doar para ele, né? Você está cuidando daquilo que o Senhor te entregou. Sim. Um bem maior, né? É o teu filho. E quem melhor para cuidar senão você? Senão você. Eu costumo falar que, assim, se eu pudesse, né? Voltasse no tempo. E se eu pudesse não ter trabalhado no período deles na infância, porque assim, o David, quando eu voltei a trabalhar, ele tinha 5 meses, né? E a Isabelle também. Então, assim, se eu puder falar para as mães, é lógico que a gente sabe que hoje em dia, né, a gente precisa trabalhar para poder suprir as necessidades dos filhos. Mas se eu pudesse voltar no tempo e ficar só cuidando dos meus filhos em casa, até um certo período de tempo, né? Pelo menos nessa primeira infância deles, que é muito importante, eu teria feito isso. Porque eu acho que esse período é o período que eles mais precisam da mãe. E principalmente o período de amamentação. Porque é um vínculo, sabe? Quando você amamenta, é um vínculo que você tem com seu filho que ninguém pode suprir. Então, assim, esse período... Tanto que eu fazia o esforço, né, de ir trabalhar, e como eu trabalhava perto, eu vinha para casa na hora do meu almoço, era amamentando e comendo. Não tinha descanso. Porque eu sabia que eu tinha que trabalhar para ajudar, né, meu esposo, né? Porque era mais uma criança que precisava, né? Mas eu também tinha que gerar esse vínculo com o David, né? Até porque ele nasceu já com problema de saúde, então assim, a amamentação para ele foi fundamental, né? Então assim, esse vínculo é importantíssimo. As demandas virão, mas a responsabilidade de você cuidar do seu filho é maravilhoso. Então, é isso. E foi um ministério que o próprio Deus deu, né? Isso. E eu acho que foi um dos melhores ministérios. Foi eu ser mãe. Eu amo demais meus filhos, sabe? Eles são muito importantes para mim. Depois do Senhor Jesus, claro. E por causa dessas altas demandas, né, muitas mulheres, né, mães, elas ficam tão cansativas, tão exaustas, que elas chegam a pensar até mesmo de desistir, né? Desistir talvez de um sonho ou desistir de um ministério na igreja. E através da sua experiência, né, como você já passou por tudo isso, né, eu queria saber o que você acha que pode ajudar essas mães nesses dias talvez mais exaustivos, talvez o que pode trazer esperança, né? O que pode ajudar? Como eu falei, né? Quando a gente se torna mãe, às vezes a gente se anulamos um pouco, né? É necessário, nesse período, se anular um pouco, né? Não que você vai se anular como mulher, não é isso. Mas, e às vezes a tendência é você desistir mesmo, né? Por cansaço físico, mental, porque às vezes se culpar por não conseguir dar o melhor para o filho, ou porque você não está suprindo as necessidades, ou não está encaminhando ele de forma correta. Mas, o que eu tenho para falar sobre a minha experiência eu tive a experiência de ter os meus filhos, né, que eram meus sonhos, mas eu acredito que não eram sonhos do Senhor, entendeu? Não eram sonhos projetados do coração do Senhor para mim. Mas eu também tinha um ministério na igreja, né? Eu conseguia conciliar, porque eu também tenho o apoio do pai dos meninos, né? Como isso é importante, né? É muito importante você ter o apoio do seu marido, do seu esposo, do pai dos seus filhos, né? Então, assim, eu tinha um ministério, né? Eu
fazia parte do Ministério de Irmãs, trabalhava fora, tinha que cumprir essa responsabilidade, porque ninguém me obrigou, mas eu aceitei. Então, se você aceita isso, você tem que cumprir, mesmo que você sofra, né? E, às vezes, sim, pensava em desistir, né, do ministério e de algumas situações, sonhos que eu tive, alguns sonhos, desisti de uns, porém de outros eu acho que só ficou um pouco adiado. Tanto que hoje, né, um dos meus sonhos se tornou realidade, que é, hoje eu sou profissional da beleza, né, sou cabeleireira formada. Então, assim, por um pouco período de tempo eu deixei assim, guardado ali, sabe? Uma caixinha. Numa caixinha. Mas, assim, não desisti, mas deixei ele guardadinho ali. Mas o que eu quero falar é que você não se frustre com isso, né? Porque isso é do ser humano. Acontece, a gente se culpa, muitas das vezes não dá conta de tudo, né? E às vezes desistir mesmo de alguns sonhos. Mas talvez os sonhos que você desistiu não seja por causa dos seus filhos, mas sim porque não é o que o Senhor quer para a sua vida, entendeu? E eu entendi que não era por causa dos meus filhos, é porque aquilo não era para mim. Não foi o que o Senhor sonhou para mim, entendeu? Então, assim, não se culpe se você não conseguir dar conta de tudo. Você é ser humano. Sim. E você, além de ser ser humano, você é mãe, né? Uhum. E o maior sonho que você pode ter, realizar, você está nas suas mãos, que é o seu filho. Então, o meu maior sonho de todos são os meus filhos. Eu sou realizada como mãe. Então, valeu a pena não concluir um sonho e hoje ver os frutos, né, da minha maternidade. Eu sou muito feliz por isso. Não foi o que eu queria, mas foi o que Deus me proporcionou, né? Então, não desista, né? Continue orando ao Senhor para que Deus revele para você o que Ele realmente quer para você, para a sua vida. E seus filhos, eles não são empecilhos para você concluir seus sonhos. Talvez ele seja uma ponte, sabe? Que o Deus quer usar para que você concretize na sua vida o que o Senhor quer. E não aquilo que você quer. Entendeu? Que lindo, né? Que lindo. Agora, a respeito de criação de filhos, né? Propriamente dito. Quais os princípios que você considera inegociáveis? E como que a gente pode, talvez, pensar em ensinar uma criança, né, com tantos valores hoje em dia contrários ao evangelho, né? Porque você bota seu filho na escola, estão lá falando tudo contrário que você tenta falar em casa, o que ele ouve na igreja. Princípios inegociáveis e como que a gente consegue criar nossos filhos à luz do evangelho, né, dentro desse mundo que jaz no maligno. É difícil criar os filhos hoje em dia, né? Mas nós, como cristãos, né, nós temos princípios bíblicos, né? Que é direcionado a nós, né? Quando nós criamos filhos com princípios, é ótimo. Porque aí você vai ensinar o que pode, o que não pode, o que é bom, o que é ruim. Não pode roubar, não pode matar, não pode isso, não pode aquilo. Mas quando você cria seus filhos com princípios do Senhor Jesus, isso vai muito além. Uhum. Né? Porque você está formando o próprio o caráter do seu filho em Cristo Jesus, sabe? Então, assim, quando você começa a ensinar os seus filhos princípios dentro da palavra do Senhor, você não vai se preocupar com o que eles vão ouvir nas escolas. Porque hoje em dia é muito difícil, dentro das escolas ou em qualquer outro lugar, não se falar sobre outras coisas que você não ensina em casa, né? Por exemplo, ontem, eu estava falando com a minha sogra, né? E ela tem muito isso, muito medo disso. Cuidado com os meninos, para não ficar muito tempo no celular, ouvindo o que não pode, não sei o que lá. Aí eu falei para ela, dona Noêmia, não se preocupe, por quê? Eu fui criada com princípios, ainda que não foi princípios bíblicos, mas princípios. A senhora criou seu filho com princípios bíblicos. E hoje nós temos o privilégio de criar nossos filhos, temos o privilégio de criar nossos filhos com princípios mediante ao Senhor Jesus. Então, eles sabem, o princípio principal é amar Jesus. Quando você começa a amar o Senhor, né, vai enxertando
conforme você vai amando o Senhor Jesus, o caráter de Cristo vai enxertando na tua vida. Então, ele vai entender que ele não pode falar mal de ninguém, ele não pode roubar, ele não pode matar, ele não pode adulterar, ele não pode isso, ele não pode... Muitas coisas. Então, assim, quando você cria seus filhos na presença do Senhor, o próprio Senhor vai enxertando no coração dele os principais princípios que ele não pode quebrar de forma alguma. E um deles é amar a Cristo acima de tudo, né? E quando você ama Cristo, para mim é inegociável. Você tem que amar o Senhor acima de todas as coisas. Então, o caráter se forma a partir disso, né? O caráter de Cristo Jesus vai se formando na vida dos seus filhos. E eu posso ver isso na vida dos meus, né? Meus 3 filhos, eles são criados na igreja, né? Com princípios bíblicos. Eu sou rígida, não sou esse amor de pessoa também assim, não, tudo amor não. É não, é sim, né? Eduardo está há 21 anos, ele sabe o que pode, não pode, ele me respeita. Se eu falar que não, é não. Então, assim, isso é o princípios que eu não negocio. Assim, de dizer assim, eu estou de maior e eu posso. Não, porque eu criei eles sabem o que é certo e o que é errado. Ele sabe o que pode e o que não pode. O que ele pode ver na internet, o que ele não pode. Ele mora sozinho agora, né? Uhum. Ai, Jesus. Então, assim, eu não estou 24 horas olhando para o celular do Eduardo, até porque ele tem a privacidade dele. Mas ele sabe o que é certo e o que é errado. O David sabe, a Isabelle também. Então, assim, como eu criei eles na presença do Senhor, que a melhor coisa que você pode fazer é criar seus filhos na presença do Senhor, né? E eles foi adquirindo, o Senhor foi enxertando no coração deles os princípios fundamentais para que eles possam crescer, se tornar homens e mulher de honra e para honrar o Senhor Jesus, né? E é muito lindo, né? Porque aí você vai trabalhando isso desde criancinha neles. Aí quando eles crescem, você vê eles na presença do Senhor, amando Jesus, talvez chorando quando está na presença do Senhor. Eu acredito que isso traz para o seu coração, né? Gratidão. Essa é a palavra-chave, gratidão, né? Quando eu olho para os meus filhos, o Edu, ele está um pouco afastado, mas acho que ele não tem muita força de vir para a igreja, né? Eu falo para ele que ele não está afastado do Senhor Jesus, mas ele precisa tomar uma decisão, né? Porque precisa tomar a decisão de voltar a frequentar o corpo, né? Porque não existe você ser cristão sem estar frequentando o corpo, que é a igreja, né? Então, assim, mas eu vejo princípios do Senhor Jesus nele, né? Respeitar pai e mãe, honrar pai e mãe. É um princípio bíblico, né? Para que todo dia seja prolongado na terra. É um princípio, né? Então, assim, eu vejo nele. Ele honra o pai, ele honra a mãe dele que ele tem. Eu vejo, quando eu olho para o David, o Eduardo e a Isabelle, eu vejo que o Senhor me direcionou, tanto a mim quanto ao pai dele, para que eles não viessem se desviar, né? Porque a palavra do Senhor vai falar, né, que em Provérbios, ensinar o teu filho, né, o caminho que se deve andar, para que ele, quando estiver mais velho, não se desvie. Não é que ele não vá sair da igreja, mas eles vão estar com princípios ali na mente dele, que quando ele for fazer alguma coisa, o próprio Espírito Santo vai falar com eles, né? Isso não pode, isso está errado. E aí a gente vê o Senhor falando eu vejo o Senhor falando para mim através de meus filhos, né? Que foi a melhor decisão que eu tomei, foi criar os meus filhos na presença do Senhor. Glória a Jesus, Jô. E acho que o que você falou é um pouco do que eu ia te perguntar agora, né, a respeito da diferença, né, de criar filhos com princípios e criar filhos, no caso, verdadeiramente para o reino de Deus, né? E isso impacta muito lá na frente, né, na evolução deles, na prática do que acontece dentro de casa e também quando eles formarem as suas famílias, né? Isso vai impactar muito. E aproveitando isso, eu queria que você falasse um pouquinho, então, sobre o que pode impactar quando você cria os seus filhos para o reino, e não só com princípios, talvez lá na frente, quando eles tiverem suas famílias, né, seus filhos. Quando você cria seus filhos na presença do Senhor, o impacto ele é muito grande. Por exemplo, eles vão entender que eles devem respeito ao pai e à mãe. Eles vão honrar ao Senhor acima de tudo. Eles vão honrar suas esposas, seus maridos, né? Entendendo que o Senhor, ele é o cabeça de tudo, mas você tem que honrar. Por exemplo, o Eduardo, o David, que são meninos, vamos falar deles assim.
eles têm exemplo, né? De como tratar uma mulher, porque ele vê como é que o pai dele me trata, né? Então, eles sabem que eles têm que respeitar a sua esposa, eles têm que honrar, eles têm que amar a sua esposa, assim como Cristo amou, né? E a Isabelle também, porque ela tem que ver em mim, eu tenho a responsabilidade de ensinar para ela como é que eu tenho que honrar meu esposo, né? Respeitando, amando, cuidando. Fala muito esqueci o nome. Me lembra aí. Submissão, né? Sim. E aí as pessoas às vezes entendem que submissão é você ficar abaixo do marido ali. Mas não é. É você estar numa só missão, né? Numa mesma missão. Né? E ela sabe, ela tem isso, ela vê isso, ela sabe que eu honro o pai dela, que eu respeito o pai dela, que eu amo o pai dela, né? Que eu cuido, que eu estou do lado a lado com ele, cuidando, né? Incentivando ele no ministério dele também. E isso impacta lá na frente. E ela vai honrar o marido dela quando ela, né, tiver a oportunidade de casar. Muito, muito, muito longe. Ela vai saber como é respeitar o esposo dela, né? E saber também como criar os filhos, né? Na presença do Senhor. Então, assim, criar os filhos com princípios é uma coisa, como eu falei, né? Porque eu fui criada com princípios. Mas aí, os princípios não matar, não roubar, essas coisas. Mas eu tinha outras coisas que eu queria fazer, que o mundo me oferecia. Sim. Né? O mundo me oferecia coisas que, aos meus olhos, era bom. E eu não era criada na igreja, eu não fui criada para Cristo Jesus. Mas quando eu vim para Cristo, eu entendi que aquelas coisas vai além dos princípios que o teu pai ensina quando tu não está na igreja, entendeu? Então, assim, o que eu fazia antes, eu não vou cometer mais, porque eu entendo que o Senhor não está de acordo com aquilo. E o Espírito Santo ministra no teu coração. Os princípios bíblicos, né? É honrar teu pai e tua mãe, é honrar a Deus acima de tudo, é amar o Senhor, é buscar em Cristo Jesus se santificar, né? Que é o importante, é você se santificar, é você se separar do mundo. Santificação é separação das coisas mundanas, digamos assim, né? E por onde eu vou, eu levo isso comigo. São os princípios do Senhor. E eu pelo menos tento ensinar isso para os meus filhos, né? E eu espero estar conseguindo. O Senhor vê o nosso esforço, né? É se esforçar, é não desistir, né? Assim como a gente vê a passagem bíblica, né? Acho que é em Lucas 15, eu acho, se eu não me engano, sobre o filho pródigo, né? Que ele foi criado da mesma forma, o pai criou ele da mesma forma que o outro, só que ele quis ganhar o mundo, né? Mas ele lembrou do pai, né? E aí voltou para casa, né? E ele lembrou dos princípios. E aí retornou para casa, né? E aí você não desistir dos seus filhos. Não desista, né? Você ter esse olhar de acolhimento. É isso. Então, e lembrar sempre, né? Eu vejo muito isso, que quando você ensina, eles aprendem, mas eles aprendem muito mais pelo exemplo. Isso. Então, ter muito cuidado, né, Jô? Quando você fala algo e daqui a pouco você está fazendo tudo diferente. Por quê? Como eu falei para vocês, eu passei por um período muito difícil na minha vida. O Eduardo, ele tinha mais ou menos uns 10 anos. E ele viu, né? Porque eu estava tomando atitudes e que não era as mais certas a serem tomadas. E as suas atitudes, elas vão reverberar muito na vida dos seus filhos. Por quê? Você é o exemplo deles. Então, se eu tomo uma atitude que não condiz com aquilo que eu falo para eles, de nada vai valer. Porque eles vão falar assim, ué, você está cobrando uma coisa de mim que você não faz. Então, eu sou mãe, então você tem que fazer o que eu faço. O que eu falo. Não. Às vezes eles vão fazer o que você fala, mas eles vão olhar quais são sua procedência. Entendeu? Quais atitudes que você está tomando? Quais decisões na sua vida você está tomando? Então, assim, você às vezes projeta nos seus filhos a perfeição que você acha que eles têm que ter, mas que você não dá exemplo para eles. Então, assim, quando eu percebi isso, né, eu vou dizer, opa, tá errado. Como é que eu quero criar meus filhos? Né? E aí hoje eu percebo que foi uma das melhores decisões da minha vida foi ter voltado atrás, né? E criar eles na presença do Senhor. E às vezes quando eu vejo aqui,
a emoção toma conta do meu coração, mas é só gratidão ao Senhor. Não é por orgulho de, eles podem, eles sabem fazer. Mas é gratidão de ter ouvido a voz do Espírito Santo e tomado as decisões corretas para que eles possam olhar para mim e falar assim, a senhora é meu exemplo. Entendeu? Foi isso que um dos meus filhos me falou uma vez. Muito bom ouvir isso, né, Ju? Acho que é a melhor frase que eu já ouvi na minha vida. Então, assim, a senhora é meu exemplo, né? Olhar para a senhora hoje me faz entender que bom que a senhora voltou atrás e que bom que a senhora voltou atrás e não tomou a atitude que deveria, que queria tomar, e sim a que deveria. Então, é isso, esse é exemplo para os filhos. E lembrar sempre que as decisões, né, impactam muito na vida deles. Muito. Né? Então, a decisão de voltar atrás foi uma decisão de doação e amor. Né? E eu creio muito que o Senhor ele ficou muito feliz, né? Também, assim como seu filho disse que você era o seu exemplo por causa disso, o exemplo dele por causa disso, que o Senhor também ficou muito feliz. E eu acredito que a maternidade ela ensina essa maturidade, né? Que é lembrar sempre que as nossas decisões elas influenciam os nossos filhos. E a gente precisa estar sempre atento a isso, né? Muito, influencia muito. Não é pouco, não. Influencia, você pode até não perceber, ou fingir que não vê, né? E, graças a Deus, eu pude perceber a tempo. Isso pode gerar uma ansiedade no seu filho, uma depressão, uma vontade de não viver, né? Isso, as suas decisões, elas impactam profundamente no coração dos seus filhos. Não é porque eles não falam, e você tem que estar muito perceptivo, né? Eu sou uma pessoa que sou muito perceptiva. Eu presto muita atenção neles. Observadora, né? Sou observadora. Eu observo tudo. Até numa fala deles. Se eles falar assim, oi, mãe, eu já percebo, tem alguma coisa? Está acontecendo alguma coisa? Fala. Então, assim, você tem que ter esse olhar, né? Olhar de mãe, mas também um olhar de cuidado e perceber as coisas, as nuances, digamos assim, né? Então, assim, talvez se eu tivesse tomado uma atitude diferente do que eu tomei, como estariam meus filhos hoje? Qual o caminho que eles estavam seguindo? Entendeu? Então, às vezes, você tem que não olhar só para o seu umbigo, mas a partir do momento que você se torna mãe, é você olhar para os seus filhos, né? Mas eles vão crescer, eles vão deixar. É a lei da vida. A gente é mãe, assim como eu saí de casa, um dia eles vão casar, formar famílias, mas isso vai perpetuar aí, né? Vão ser pais, talvez eu seja bisavó, não sei, né? E eles vão passando de geração em geração, né? A minha mãe, tomou essa atitude, foi que bom, meu pai tomou essa atitude. Então, assim, você tem que ter um olhar perceptivo para as decisões que você vai tomar na sua vida. Porque, às vezes, você toma uma decisão de cabeça quente, né? No momento, para você vai ser ótimo. E lá na frente? Você vai colher os frutos dessas suas decisões, né? Hoje eu colhi, né? Eu colho os frutos das minhas decisões. Glória a Deus por isso. Né? Por isso que eu digo muito obrigado, Senhor. Porque o Senhor abriu meus olhos. É isso. Aleluia. E qual a mensagem que Deus talvez tenha colocado no seu coração para falar com as mamães que nos ouvem hoje, que querem criar os seus filhos, né, na presença do Senhor, mas talvez se sentem engolidas, se sentem insuficientes diante dos desafios da maternidade? Bom, deixa eu pegar uma colinha aqui. A mensagem que eu deixo para as mamães hoje, né, é não se sentir pressionada, né? Porque às vezes você se sente culpada. Porque eu não orei pelo meu filho como deveria, eu não ensinei como deveria. Mas a própria palavra do Senhor vai falar que ensinai teu filho no caminho que se deve andar. Quando você ensina ele, e é ensinar mesmo, é falar do amor do Senhor, é chamar a atenção, é não desistir dos seus filhos, né? Porque muitas das vezes a pessoa desiste dos seus próprios filhos, porque não tem a perseverança, né? Persevere, não desista. Continue buscando força no Senhor Jesus, buscando entendimento da parte do Senhor Jesus, para que Ele possa conduzir
você a saber conduzir seus filhos na presença do Senhor. E mesmo que eles não estejam na presença do Senhor, continue orando por eles, continue buscando por eles, sabe? Porque quanto mais você busca, um dia a porta se abre, né? Quanto mais você bate, né? A porta vai se abrir uma hora. Então, assim, a oração do justo tem muitos seus efeitos. Então, assim, se os seus filhos são escolhidos, né? Uma hora certa o Senhor vai ter um encontro com ele. Na hora certa. Às vezes você desanima, né? Quer desistir, mas a ordem do Senhor é não parar, não desistir. Porque já pensou se o Senhor tivesse desistido da gente? Sim. Né? Onde estaríamos nós? Nós somos filhos, certo? Então, assim, continue perseverando, orando, buscando a presença do Senhor, sabe? Entregando seu filho na presença dele. E um dia ele vai ser aquilo que você gostaria que ele fosse, uma bênção na presença do Senhor, sabe? Quem sabe ele pode ser um profeta do Senhor, um pastor, né? Um levita da casa do Senhor. Você só não pode desistir dele. É orar e perseverar e buscar na presença, mas nunca desistir. Desistir não é opção. É isso. Amém. E se você pudesse voltar no tempo, aí, ó, entrou numa máquina do tempo agora, retornou lá atrás, e pudesse conversar com a Joselma, que estava iniciando aí a maternidade, né, se dando seus primeiros passos ali, qual conselho talvez você conseguiria dar para ela? E não sei se teria algum versículo bíblico que talvez resuma essa caminhada aí de fé, mas queria que você compartilhasse um pouco, talvez, aí dessa máquina do tempo. Se eu voltasse no tempo, né? Quando eu engravidei, eu já até falei, né? Sobre não trabalhar tão cedo. Sim. Né? Porque priorizar esse período da primeira infância deles, que é fundamental. Por quê? Porque hoje em dia não se dá para confiar em todo mundo, né? As pessoas que vão cuidar dos seus filhos não vão cuidar da forma que você cuida, né? Por mais que cuide, né? Eles não vão dar prioridade aos seus filhos. Eles não vão ensinar o caminho, né, para os seus filhos, de fato. Porque, assim, talvez se você coloque seu filho numa creche, na creche vai ter outras crianças. Então, você não é prioridade dali. A sua criança não é prioridade. Então, assim, eu voltaria no tempo e não deixaria meus filhos na mão de qualquer pessoa. Eu criaria eles, ensinando. E teve até uma época que os meninos falaram, o Eduardo falou uma vez para mim assim, a Sara me deu tudo, menos a sua presença. Isso corta o coração da mãe. Me deu tudo, menos a sua presença. E sabe como foi que eu parei? Eu me lembrei agora. No momento que eu tive um acidente em casa, doméstico, que quase fiquei sem a minha perna. No dia do aniversário do meu pai, ele falou assim para mim, ele falou, e ele não é cristão, ele falou assim, seus filhos podem ter tudo, mas dinheiro não é tudo. Mas ele não tem a sua presença. Cuide mais de seus filhos. E nesse mesmo dia eu tive esse acidente. Quase fiquei sem a perna mesmo, entendeu? Aí eu entendi que nem tudo é dinheiro. Às vezes o que falta não é presente, não é nada assim grandioso. É só sua presença. Eles sentem falta de você. Entendeu? Então, é isso. É ensinar o seu filho no caminho, né, que o Senhor tem para você. Eu acho que tem um versículo aqui, que é Galatas 6:9, fala assim, e não nos cansemos de fazer o bem, porque o seu tempo ceifaremos, e não houvemos desfalecido. Então, enquanto temos oportunidade, façamos o bem a todos, mas principalmente aos domésticos da fé. Né? Então, não cansemos de fazer o bem, né? De buscar pelos nossos filhos, né? Porque quando mais você busca, mais bem você está fazendo para eles. Então, não desista dos seus filhos, nunca, né? É isso que eu tenho para falar. Amém? Amém. Receba essa palavra no seu coração, que o Senhor ele continue abençoando poderosamente a sua vida. Amém. Que bom que o Senhor ele
fez tantas coisas maravilhosas na sua vida e hoje nós podemos ver os frutos disso tudo, né, na sua casa, na sua família, no seu ministério. E, Jô, obrigada, tá, por ter aceitado Obrigado você o pelo convite. E glória a Jesus. Estou muito feliz aí por esse episódio, que o Senhor ele continue te fortalecendo, te dando força e te ajudando em todas as suas necessidades. Amém, amada? Amém. Muito obrigada pela oportunidade de contar um pouco da minha história aqui, né? E espero que alcance corações, né? E que as pessoas entendam que a maternidade é um bem maior. Acho que Presente. é um presente, é uma herança que o Senhor nos deu, né? Então é um presente divino do próprio Senhor para nós, né? E só Filho é nós. bênção, né? Filho é bênção, né? Filho é bênção do Senhor. Mesmo dando trabalho, mas é bênção. É isso. Amém. E chegamos ao final de mais um episódio do Gerados Cast. Quero pedir que você possa compartilhar com a sua família, seus amigos, compartilha nas redes sociais e que o Senhor ele continue dando discernimento para as mamães. Nós queremos aqui dizer que esse projeto do Gerados Cast é um projeto que tem a intenção de gerar corações disponíveis para o reino de Deus. E você, mamãe, pode gerar isso no seu coração e no coração do seu filho, enquanto você o cria, enquanto você o amamenta. É uma herança do Senhor que Ele colocou nas suas mãos. E por isso, continue essa linda tarefa que o Senhor deu a você. E é isso, pessoal. Muito obrigada por ter ficado conosco até aqui. E até o próximo Gerados Cast. Deus abençoe.